primeira impressão que eu tive quando eu fui em Nova Iguaçu é que era uma cidade assim, muito suja, sem muita coisa para oferecer, assim, meio engarrafada, com as pessoas sempre correndo. E depois que eu fui para lá já com uma mentalidade de não, vamos procurar os objetos históricos, patrimônio arquitetônico, eu fui reconhecendo como a cidade tinha muita coisa a oferecer e como tinha muitos edifícios assim, que são muito mal cuidados, mas que têm um valor histórico muito importante. Depois que a gente teve a aula que o professor Cláudio deu sobre Nova Iguaçu e a gente fez a visita para conhecer mais sobre a cidade, eu percebi que a Nova Iguaçu é uma cidade dividida pela linha de trem e que está dividida por uma área residencial e outra mais comercial. E dá para perceber que a área residencial é mais preservada e a área comercial é mais degradada. E em outra visita que a gente teve a experiência de caminhar mais em Nova Iguaçu, a gente percebeu e encontrou umas edificações que a gente não esperava encontrar. E a gente encontrou a arquitetura moderna, a arte decorativa, eclética, e isso dá para perceber por causa da via principal, onde tem uma poluição de objetos que são os cabos de eletricidade, tem o trem, o barulho, mas enquanto você vai caminhando, vai entrando mais em Nova Iguaçu, na área residencial, você vai encontrando uma arquitetura interessante que deveria ser preservada. A primeira vez que eu fui para Nova Iguaçu foi dessa. Eu participei da aula, o professor designou para que a gente fosse para Nova Iguaçu e foi a primeira vez que eu fui para lá. Então, para mim, tudo era novo. E mesmo chegando lá pela primeira vez, a minha noção é idêntica de qualquer outro lugar como a Baixada Fluminense é. Você tem muita poluição visual, você tem a típica construção, né, da Baixada Fluminense. E a partir daí é que eu comecei a tentar enxergar tudo que estava ali, tudo que existia, as fachadas que ficavam escondidas, coisas históricas que se encontravam dentro de Nova Iguaçu. E a partir daí a gente começou a fazer uma pesquisa histórica sobre Nova Iguaçu e foi interessantíssimo porque eu não sabia, e pelo que eu percebi também a maioria do povo de Nova Iguaçu não sabe disso, mas Nova Iguaçu tem um papel muito interessante, ele tem um papel muito interessante dentro da história. É uma cidade que foi importantíssima por causa da laranja, era um local de escoamento das produções em Minas Gerais, foi um local que participou bastante da história e ninguém sabe disso. E esse é que é o grande problema. Habitadas pelos índios tupinambás, as terras hoje pertencentes a Nova Iguaçu foram doadas no século XVI a Martim Afonso de Souza, pela coroa portuguesa, como parte da capitania de São Vicente. A invasão dos franceses na Baía de Guanabara em 1565 atingiu a Baixada através da aliança feita por eles com os tupinambás, para lutar contra os portugueses. Com a derrota da aliança em 1567, os índios acabaram sendo dizimados e as terras voltaram à coroa, que rebatizou de Capitania do Rio de Janeiro e passou para a jurisdição da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Para ocupar o território e impedir novas invasões, as terras foram divididas em sesmarias e doadas a Brás Cubas e outros, que trouxeram para a Baixada os primeiros colonos portugueses. Foram plantadas lavouras nos terrenos enxutos das encostas das serras, que enriqueceram os proprietários das sesmarias. Nos terrenos pantanosos da Baixada, que eram inundados pelos numerosos rios, nasceram as primeiras olarias, aproveitando a excelente qualidade do barro. Esta prosperidade inicial resultou no primeiro dos vários ciclos de riqueza e decadência que se sucederam ao longo de toda a história do município, da cana-de-açúcar, do café, da laranja, até chegar à atividade econômica atual, baseada nos serviços, indústria e comércio. Inúmeras povoações se desenvolveram no imenso território, às margens do chamado Caminho de Ouro, por onde eram trazidas riquezas de Minas Gerais até o litoral. Dali, eram embarcados em direção a Portugal. Inicialmente, esse transporte era feito por terra, no lombo das mulas, até o Porto dos Rios, Pilar e Inhomirim, seguindo por barcas até a Baía de Guanabara.
Os povoados localizados às margens desses rios logo se beneficiaram de sua condição geográfica, desenvolvendo-se e ganhando importância. É o caso de Iguaçu, que se tornou, no século seguinte, a primeira sede do município. Depois foi criado o caminho de terra firme para contornar os terrenos pantanosos da Baixada e evitar a navegação nos rios e na Guanabara. Mais tarde, quando o café se tornou a grande riqueza da região, no século XIX, chegaram os trilhos das estradas de ferro para o transporte da produção e fizeram o progresso mudar de direção. Desenvolveram-se os povoados que se localizavam às suas margens, como Machambomba, nos antigos caminhos de terra, enquanto entravam em decadência as povoações beira-rio. A variedade de estradas foi o grande fator da integração territorial, unindo os pequenos povoados de regiões que deram origem mais tarde a muitos dos atuais bairros de Nova Iguaçu, e as sedes de outros municípios, os que vieram a se emancipar posteriormente. Foram sendo criadas estradas para o comércio e até para a perseguição da polícia aos escravos fugidos, com a desarticulação dos quilombos que se formavam. Nesse contexto histórico de sucessivas mudanças foi criado o município de Iguaçu, como era grafado na época, como sede da povoação de Iguaçu. Curiosamente, as reviravoltas que sempre marcaram a vida da cidade desde a sua formação, com vários ciclos, também tumultuaram seu nascimento oficial. Em menos de 3 anos, o município foi criado, extinto, desmembrado e restaurado por diferentes leis, tudo entre janeiro de 1833 e dezembro de 1836. Ao ser restaurado, porém, Iguaçu ficou sem uma parte do território inicial, a freguesia de Inhomirim, inaugurado as sucessivas perdas territoriais que Nova Iguaçu viria a sofrer mais tarde. Ainda no final desse mesmo século, uma última mudança radical. Com a virada do progresso da beira dos rios para junto aos trilhos das estradas de ferro, a sede do município é transferida da então decadente Iguaçu para a florescente Arraial de Machambomba. A nova cidade, porém, somente em 1916 viria a ter o seu nome trocado por Nova Iguaçu, em homenagem ao nome da primeira sede, que passa a ser conhecida então como Iguaçu Velho. A Segunda Guerra Mundial, a explosão demográfica ocorrida na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro no século XX e as disputas entre forças políticas locais trouxeram as últimas mudanças que deram ao município a configuração que possui hoje. A guerra trouxe de forma repentina o fim do cultivo e a exportação da laranja, uma cultura que havia tornado Nova Iguaçu conhecida como a cidade perfume, por causa dos laranjais e seu perfume característico. A economia da cidade sofreu muito com esse golpe. O crescimento populacional, as disputas políticas atuando em conjunto levaram ao fracionamento do território. Nova Iguaçu se tornou então um gerador de novos municípios, com a emancipação de Duque de Caxias, que englobava São João de Meriti em 1943, Nilópolis em 1947, Belfor Roxo e Queimados em 1990, Japeri em 1991 e, por fim, Mesquita em 1999. Hoje, Nova Iguaçu ainda possui muitas de suas características antigas, porém, todas as construções que foram visitadas encontram-se em péssimo estado. E na própria Casa de Cultura de Nova Iguaçu não possuem pessoal especializado para esse tipo de ação, como historiadores, restauradores e curadores, que poderiam auxiliar no catálogo desse tipo de construção e buscar alternativas para a proteção do mesmo. A própria população não detém o conhecimento da cidade. Ela mesma não sabe a história da cidade, não sabe a importância de sua cidade. Seria esse o motivo do descaso total com relação a esse tipo de edificação e sua história? Thank you.